Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Lúcio, sou professor do IFBA Campus Ceabra e atualmente sou doutorando em Engenharia Agrícola no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UFRB. E é com muita satisfação que venho apresentar a vocês esse trabalho intitulado aí com esse questionamento sobre essa dúvida, se diferentes formas de propagação vegetativa e potenciais de água no solo induzem aumento de massa de podas do maracujazeiro. Desde já agradeço a participação do professor Alisson, professor Hans e do professor e também pesquisador Maurício Antônio Coelho, da Embrapa. Bem, maracujazeiro amarelo, ele é originário da América tropical, né? Pertence à família Passiflorácea e o gênero dele possui mais de 200 espécies catalogadas no Brasil. Entretanto, se destaca em importância econômica o maracujazeiro amarelo ou azedo, que é esse que estamos estudando. Ele representa 97% da área plantada e volume comercializado. Ele pode ser propagado via semente e pode ser também propagado vegetativamente por enxertia e estaquia, além da técnica de cultura de tecidos. E é isso. Pesquisas têm sido feitas, né, em busca de variedades mais resistentes, porque sabe-se que o maracujazeiro, ele é vulnerável a doenças do solo, e aí tem sido cada vez mais estudada a busca por variedades mais resistentes. E aí, por conta disso, o método de propagação tem sido importante a avaliar, seja por enxertia, seja por estaquia, tem sido bastante estudado. O Brasil, ele é o maior produtor e consumidor da fruta, né, no mundo. O Brasil ele gera aí em torno, né, com a produção do maracujazeiro, do maracujá, com a geração de empregos importantíssima, que chega a ser de 3 a 4 empregos diretos por hectare, né, da lavoura do maracujazeiro, e chegando indiretamente 8 a 9 empregos por hectare na lavoura do maracujazeiro. É destaque, né, que essa geração ela ocorra em pequenas e médias propriedades que estão vinculadas aí à agricultura familiar. E na Bahia, a Bahia que é destaque no Brasil, né, a produtividade da Bahia ela chega a ser próximo de 30%. Quase um terço da produção nacional vem da Bahia. E a região Nordeste ela domina, né, com praticamente 65% de toda a produção nacional desta fruta. Então, no mundo o Brasil ele é destaque, no Brasil a região Nordeste é destaque, no Nordeste, e logicamente se destaca o estado da Bahia como o maior produtor, com cerca aí de um terço de toda a produção nacional. A produtividade média da Bahia está em torno de 12 toneladas por hectare e do Brasil está em torno de 14 toneladas hectare ano. Pode-se pesquisar essa média aí lá no IBGE, vincula-se aí com a produção de 600 mil toneladas no Brasil no ano de 2019, para uma área aproximada de 42 mil hectares, que dá essa média aí de em torno de 14 toneladas hectare ano. E essa média ela já está há mais de 5 anos recorrente. E estudiosos afirmam que essa produtividade ela pode ser elevada, chegando até 50 toneladas hectare ano. Ou seja, estamos ainda aquém da real produtividade que a lavoura do maracujazeiro pode chegar. Então, se a gente está produzindo, está com a produtividade de 14 toneladas hectare ano, e a gente pode chegar a 50, por que essa produtividade ela é baixa? Ela é baixa principalmente por conta das condições de manejo.
né, que a gente propõe. E, logicamente, há influência das condições climáticas. E aí, sabe-se que o maracujazeiro ele tem um comportamento, ele tem um desenvolvimento melhor em elevadas temperaturas, em baixas umidades relativas, em alta luminosidade. Então, essas condições que fazem o Nordeste despontar como uma região com maior produtividade, logicamente com irrigação, né, em cultivo irrigado. A falta de adubação, de correção do solo, também a falta de polinização, problemas com podas, né, a falta de uso de sementes e mudas de qualidade, a falta de controle fitossanitário e, logicamente, a falta d'água também é um problema recorrente para a baixa produtividade, né? A falta de irrigação é um fator que impede aí de a produtividade brasileira ser elevada. Isso aí pode ser corrigido. E aí, dentro desses estudos, nosso estudo mesmo está estudando diferentes potenciais matriciais de água no solo. A gente fez as irrigações conforme diferentes potenciais e também utilizando diferentes formas de propagação, justamente para observar qual poderia dar melhor produtividade, qual poderia dar melhores respostas em relação a itens aí elencados. Bem, e o objetivo do trabalho foi avaliar a influência de forma de propagação e diferentes potenciais matriciais de água no solo via irrigação na massa de podas do maracujazeiro amarelo, né? Chama a atenção que este trabalho ele é um subtópico do meu trabalho de tese, onde temos o objetivo de verificar como o tipo de propagação e o manejo de irrigação baseado nesses diferentes potenciais matriciais influenciam na produtividade e nos processos hidrodinâmicos na cultura do maracujazeiro, onde fazemos o manejo completo da irrigação da cultura. Então, o experimento foi conduzido em casa de vegetação com temperatura média de 27 graus, umidade relativa média de 74, um fotoperíodo de 12 horas. O experimento ocorreu entre novembro de 2019 e junho de 2020, que é o período relativo ao segundo ano do ciclo produtivo da cultura. Utilizou-se 32 tanques de fibra de vidro drenáveis, como vocês podem ver na imagem. Cada tanque possui uma área de 1,44 metro quadrado com 80 centímetros ou 0,8 metros de profundidade. O espaçamento de transplantio foi de 2 por 1,5 com sistema de tutoramento do tipo espaldeira vertical, com fio de arame a 1,80 m. O solo utilizado foi do tipo latossolo amarelo de estro coeso, com textura franco-arenosa. Então, esses 32 tanques, eles comporam as 32 parcelas experimentais. Aí está um croquis básico do experimento, como vocês podem ver. Na letra S significa semente, na letra E, na imagem do croquis, significa estaquia. E esses números que vocês estão vendo são os potenciais. Então, o trabalho consistiu num delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 2x4, com duas formas de propagações, semente e estaquia, com 4 potenciais de água no solo. Chama a atenção que o potencial matricial de água no solo ele é negativo, é uma pressão negativa que ocorre no solo, e quanto maior esse potencial, maior é a umidade do solo, maior é a umidade de água no solo. Então, tivemos esses 8 tratamentos, né? 8 tratamentos e 4 repetições, totalizando esses 32 unidades, essas parcelas. E aí a gente sabe por que a gente escolheu esses potenciais. Porque a umidade na capacidade de campo representa a condição de 100% de disponibilidade de água para as plantas. E esses potenciais estão nessa faixa. O de 6 kPa, por exemplo,
ele é onde se gira em torno aí a capacidade de campo para solos de textura arenosa. Entre 10 e 20 praticamente aí é a textura média. E os de 33 kPa para solos de textura argilosa. Por isso a escolha desses números, como vocês podem ver. Aí a gente tem as fotos, né, do plantio, do cultivo aos 50 dias, né, em A, na figura A. Na figura B, vocês têm o plantio aí com 100 dias após o transplantio. E na figura C, 500 dias após o transplantio. As irrigações foram realizadas em turno de rega fixo a cada 2 dias, observando o retorno da umidade para esses potenciais que definiram o tempo de irrigação. Isso tudo monitorado com o uso de TDR, reflectometria no domínio do tempo. E aí utilizamos em 4 atividades de limpeza, pegamos e fizemos a coleta dessas massas de podas, colocamos em sacos de malha e fizemos pesagem com a balança digital. Como resultado de discussões, a gente tem aí o resumo da análise de variância das médias das podas, né, em quilos. E a gente pode observar essa resposta importantíssima em que os potenciais matriciais influenciaram altamente a massa de poda, né? Ou seja, houve efeito altamente significativo dos potenciais matriciais na massa de podas. E a gente pode vincular a massa de podas ao vigor da planta. Quanto maior a massa de podas, maior o vigor da planta, né? Se a gente está comparando uma a uma. Entretanto, as formas de propagações não foram significativas, ou seja, não teve efeito sobre a variável avaliada. Nem tampouco houve interação entre potencial matricial e forma de propagação. Aqui podemos verificar as médias, né, observadas para as formas de propagações, que não foi significativo, entretanto, está aqui apresentou levemente valores superiores. Como avaliamos quantitativamente as formas os potenciais de água no solo, fizemos regressão para ela. Para as formas de propagação, que são fontes de variações qualitativas, fizemos testes de Tuque, aqui não foi significativo. Para os potenciais de água no solo que foram significativos, observamos aí um comportamento linear para a forma de propagação em estaquia, né? Ou seja, quanto maior a umidade, maior a massa de podas. Entretanto, para sementes, houve um comportamento em curva polinomial, onde obtivemos potencial máximo de menos 16,94 kPa para a massa de podas máxima em torno aí de 2,1 kg. Observem outra questão. Houve diferença significativa entre as formas de propagação somente no potencial de menos 6 kPa. Para as demais, não houve diferença significativa. Observem pela igualdade das letras e se mantém parecidas, né? Não teve um comportamento tão distante, né? Em compensação, a de menos 6 kPa teve a diferença significativa aí. E observem que há uma tendência de queda, quanto menor a umidade, menor a massa de podas. Essa foi uma tendência. Como conclusões, as formas de propagação não influenciaram as massas de podas, entretanto, os diferentes potenciais matriciais de água no solo afetaram significativamente as massas de podas. Em geral, o aumento do potencial matricial representou o aumento da massa de podas. Ou seja, o aumento da umidade representou aumento da massa de podas, ou o aumento do vigor. Agradeço a todos, um grande abraço, tudo de bom.